Olá, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos iniciar o nosso terceiro módulo, que trata sobre projeto de software orientado a objetos. Nessa nossa primeira unidade, nós vamos falar sobre o desenho do projeto orientado a objetos. Quais são os assuntos que nós vamos tratar, então, nessa unidade? Nós vamos falar sobre o projeto de software como uma disciplina, a modelagem como uma técnica do projeto. Quais são os princípios da modelagem para projeto? Sobre o uso de diagramas em fase de projeto e vamos falar sobre os dois principais, não únicos, mas principais diagramas que são utilizados nessa fase de projeto orientado a objetos, que são os diagramas de comunicação e os diagramas de classe. Então, a gente vai falar um pouco sobre o projeto de software como uma disciplina. E aqui a gente diz, né, se refere a ela como uma disciplina, no sentido de que ela é muito bem desenvolvida, ela possui uma sequência ou um conjunto de atividades que buscam atingir um objetivo. Então, é como se nós seguíssemos uma sequência disciplinada de passos para chegar a um objetivo final, que é o desenho do projeto de software orientado a objetos. É muito comum, quando nós falamos de design, né, de projeto de software, de desenho, a gente se referir um pouco sobre a arquitetura de software e como que ela vai suprir, né, de maneira concreta a construção, né, o desenho do software. Então, é importante a gente deixar claro que na nossa disciplina de APSOO, por exemplo, nós não tratamos diretamente sobre a arquitetura de software, que é uma outra área, uma outra disciplina. Entretanto, quando nós falamos sobre projeto de software, nós estamos nos referindo à solução que vai ser proposta, vai ser desenhada, projetada, para corresponder àquele problema que foi analisado na primeira fase, que é a fase de análise. Esse desenho, né, esse projeto, ele é impactado de uma maneira muito grande em relação a qual é a arquitetura do software que está sendo proposto, que está sendo desenvolvido. Então, em alguns momentos, eu vou me referir à ideia de arquitetura, falar qual é a importância da arquitetura, mas a gente não vai tratar efetivamente da arquitetura. Nesse momento, a gente vai tratar do que nós chamamos da modelagem dinâmica. Lá na fase de análise, nós falamos muito sobre a modelagem estática. Então, para a gente relembrar, na modelagem estática, nós estamos buscando definir qual é o problema, né? Identificar qual é o problema, conhecer qual é o problema. As grandes atividades dentro da fase de análise é buscar entender qual é o domínio desse problema e identificar, no caso da orientação a objetos, identificar quais são os objetos que compõem esse problema que está sendo analisado. Identificar quais são as características desse objeto, quais são os atributos que vão defini-lo, e as relações com quais outros objetos que eles precisam interagir para chegar a algum objetivo. E a partir disso, nós construímos o que nós chamamos de uma modelagem conceitual, que pode ser descrita, pode ser aplicada utilizando uma notação como um diagrama de classes. E às vezes, né, de forma errônea, mas não é tão importante assim nesse sentido, nos referimos até a esse modelo conceitual como um diagrama de classes. E eu vou mostrar um exemplo para vocês em breve. E é na fase de projeto onde aquilo que foi identificado na fase de análise, ela vai ser levada, então, né, todo esse material, todos esses artefatos, todo esse conhecimento que foi é, identificado, né, na fase de análise, ele vai para uma fase de projeto, e a partir dessa fase de projeto, nós vamos fazer o que nós chamamos de modelagem dinâmica, né? Olhar quais são os objetivos que foram identificados para aquele problema que está sendo que vai ser solucionado por meio de um software, e mapear quais atividades,
quais funções precisam ser exercidas e por quais objetos para que aquele objetivo seja alcançado. E é justamente isso que o projeto faz. Ele vai identificar e vai detalhar, né, o como, né? Então, como está ali no slide, né? Como que o sistema pode e deve ser implementado para se chegar até aquele objetivo. E é por isso que a arquitetura impacta de forma muito grande, né? A arquitetura vai definir como são organizados os elementos daquele software que está sendo desenvolvido. É, é muito comum, principalmente para quem trabalha com web, até os aplicativos móveis hoje em dia, eles trabalham com algum tipo de variação do que nós chamamos de uma arquitetura MVC, uma arquitetura de 3 camadas ou uma arquitetura de N camadas. E essa escolha da arquitetura, ela impacta de forma muito grande na distribuição do comportamento dos objetos, né, que estão sendo mapeados dentro da fase de projeto. Então, de antemão, já digo que esses elementos ou esses objetos específicos de arquitetura, nós não vamos tratar, mas eu vou mostrar como que ele pode impactar em alguns momentos. E aí a gente vai falar um pouco da modelagem como uma das técnicas de projeto, assim como nós falamos da modelagem como uma das técnicas de análise, né? Ela funciona de forma sequencial ao processo de análise, né, já que nós produzimos uma sequência de atividades que produz alguns artefatos, e esses artefatos eles são, então, levados para essa fase de projeto, que é responsável por fazer a apresentação da maneira mais compreensível possível de como que essas entidades que foram modeladas, quando eu me refiro às entidades, eu estou falando dos objetos, como que elas interagem entre si, como que elas operam entre si para se chegar ao objetivo, né, daquela história de usuário, daquela funcionalidade que precisa ser desenvolvida. E esses modelos de projeto, eles vão representar as características do software que ajudam os profissionais a efetivamente implementá-lo, a efetivamente codificar, transformar aquele elemento em uma, usando uma linguagem de programação, em um código, em um script, em algum tipo de componente executável, ou de um conjunto de componentes que vão interagir entre si para tornar o software uma coisa real, algo real, né? E óbvio que aí a gente está falando de outros aspectos, como eu já mencionei, a própria arquitetura, existem outros elementos que vão impactar nesse produto que está sendo é, proposto, que é a interface do usuário, e outros componentes e outras disciplinas e áreas da computação e fora da computação também, ok? Então, a gente não está em um ambiente que, quando a gente fala de análise de projeto de software, a gente não leva só em consideração conceitos e aspectos computacionais, apesar de eles prevalecerem, né, nesse sentido. E quais são os princípios da modelagem quando nós nos referimos a projeto, né? Um projeto, obviamente, ele deve estar relacionado ao modelo de análise. Então, as duas grandes atividades, né, as duas grandes fases, elas precisam estar relacionadas. Eu não poderia identificar um problema, mapear esse problema, modelar esse problema e propor uma solução que não tem nada a ver com o problema que foi mapeado. Não faz muito sentido, né? Mas de repente ele pode acontecer em algum grau, né? Então, é muito comum, principalmente se nós estivermos falando, por exemplo, de times grandes de desenvolvimento, onde essas atividades elas são pulverizadas, elas são têm uma granularidade tão pequena, né, que grupos ou times fazem atividades específicas em cada uma dessas fases, por exemplo. É muito comum acontecer de algo ser identificado e ser modelado, e lá na frente no projeto, aquilo não é levado em consideração, ou, enfim, né, não se faz aquilo para resolver aquele problema que foi identificado. Então, é óbvio, mas a gente tem que deixar sempre bem claro: o projeto que vai ser proposto, que está sendo desenvolvido, ele não pode fugir de maneira nenhuma àquele modelo, aquele problema que foi identificado. E aí, fazendo um parênteses, é óbvio que a gente está falando de um processo de desenvolvimento interativo,
geralmente interativo, hoje em dia é muito comum as metodologias ágeis e tudo mais, né? Onde, dependendo de qual metodologia, de qual é a forma de desenvolvimento, essas atividades acontecem de forma paralela, em trechos, em pedaços, em componentes, módulos diferentes de um mesmo software, em versões diferentes e tudo mais. É, então, pode acontecer uma retroalimentação, a gente voltar a uma fase anterior, rever um problema. Lembre-se que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de algo que muito provavelmente vai mudar durante a sua construção, né? E essa mudança, né, geralmente, como eu disse lá no módulo 1, por isso que as modelagens, as metodologias ágeis, elas foram bem sucedidas nesse ponto, porque elas colocaram esse aspecto de possibilidade de ter mudança como um dos princípios dela. E isso acontece. Então, pode acontecer, por exemplo, da modelagem de precisar ser revista. Isso aí pode acabar impactando. É óbvio que quanto menos, né, você tiver que voltar, melhor, né, vai ser, porque você vai diminuir retrabalho, a necessidade de refatorar aquele trabalho que foi feito. Sempre considere, e aqui entra aquele outro ponto que eu comentei, a arquitetura do sistema a ser construído. Tá? A arquitetura, como eu disse, ela traz, na grande maioria das vezes, diversos elementos adicionais que alguns autores chamam de objetos de software, por exemplo. Né? Então, geralmente na análise orientada a objetos, nós identificamos conceitos que sejam intrinsecamente relacionados àquele processo de negócio, aquele objetivo de negócio e o domínio da qual a gente está fazendo a análise. E aí, quando nós vamos para a fase de projeto, começa a entrar, né, elementos, objetos que são mais típicos do que nós conhecemos hoje em dia na programação. Então, de repente, a gente começa a falar de, eu tenho uma rota, vou dar um exemplo aqui daquele ponto de ônibus, daquele sistema de ônibus, que inclusive é o exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nós temos uma rota. Uma rota é uma sequência, né, de pontos de parada ou de etapas que um ônibus precisa percorrer, né, a rota em que ele vai percorrer, por exemplo. E dependendo de qual a dificuldade, né, dependendo de qual a complexidade desse sistema, essa rota pode ser muito grande, enfim. E aí existem diversas estruturas de dados que podem ser utilizados para implementar essa rota, esse vetor, né, esse array, enfim, tudo mais. Então, quando a gente está falando de arquitetura, a gente está falando assim, qual é o tipo de componente, como ele vai estar organizado, como que ele vai estar distribuído, qual é o tipo, ele vai ficar no servidor, ele vai ficar no cliente, né, se a gente estiver pensando numa arquitetura cliente-servidor, numa arquitetura MVC, qual vai ser a interface, qual vai ser a visão de quem for, sei lá, criar a rota, estabelecer a rota, enfim. Né? Então, vocês podem ver que mesmo eu dando exemplos assim bem superficiais, a arquitetura ela acaba impactando em como esses elementos vão estar distribuídos dentro da fase de projeto, como eles vão se comportar, quais as operações, e é justamente o objetivo de definir uma arquitetura de sistema. E aí um outro ponto que é importante, né, por isso é um princípio da modelagem de projeto, é que o projeto de dados, então, quais são as informações necessárias, eu vou trabalhar com quais tipos de informação, com quais tipos de dados, como que eu vou fazer essa governança, quais são as operações e tudo mais, ele é tão importante quanto o projeto de função de processamento. Né? Então, pode acontecer algumas vezes de ter algum tipo de equipe que está mais focada em dado, né? Principalmente quem tiver gostar mais de banco de dados, por exemplo, e enquanto que outra vai estar lá focada nas operações, em quais os métodos, quais são os parâmetros, qual é o tipo de retorno, o que ele precisa para executar uma determinada função, em contrapartida ao projeto de dados. E, na verdade, eles têm uma importância, devem ter uma importância bem balanceada dentro de um projeto. É claro que a gente está dentro da disciplina de projeto orientado a objetos, a gente acaba se focando um pouco mais nas funções de processamento. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração os projetos de dados, as informações que vão ser tratadas por esse sistema.
de novo, não é o foco, né, no projeto aqui. As interfaces, tanto externa quanto internas, elas precisam ser projetadas com cuidado. E aqui a gente tem abrir um outro parênteses para explicar que quando nós nos referimos à interface em desenvolvimento, ele pode ter mais de um sentido, né? Então eu vou explicar aqui o porquê tanto externa quanto interna. A gente pode estar se referindo tanto à interface no sentido de interface do usuário, né? Que se for uma arquitetura de MVC, por exemplo, ele vai estar representado por aquele componente que representa a view, né? A visão, como ele vai ser construído, qual é a aparência, a gente cuida de elementos como a interação homem-máquina, né? Como que ele vai interagir, cores, disposição e tal e tudo mais, né? Que aí aqui a gente se refere a interface externa, e aí a gente tem também a interface interna. E quando a gente fala da interface interna, a gente está se referindo àquela terceira parte, né, de um diagrama de classes, que estão contidas os métodos e as operações, né, da qual um objeto pode responder ou não, né? E nós também comumente chamamos ela de interface pública. Geralmente ela é chamada de interface pública porque, se a gente for lembrar do princípio do encapsulamento, né, as propriedades de um objeto, ela fica oculta, enquanto que os métodos, eles são públicos, tá? Por isso que a gente às vezes chama de interface pública. A interface pública, portanto, ou a interface interna, é o conjunto de operações que uma determinada classe, um objeto de uma determinada classe pode responder, né? E de novo aí, né, falando sobre a interface do usuário, que a interface do usuário é aquela parte externa, né, ela sempre vai ter que estar sintonizada, então, com as necessidades do usuário final. Nesse ponto, a gente isso não impacta tanto, né, nos elementos, nas atividades específicas de projeto orientado a objetos. O projeto, em um nível de componente, né, ele precisa ser o máximo possível funcionalmente independente. E aí a gente vai trazer alguns aspectos, como o aspecto, logo em seguida, né, de ser fracamente acoplado uns aos outros e ao ambiente externo. E a gente vai falar bastante desse fracamente acoplado, né, que é uma característica que nos diz o quanto que um determinado componente, enquanto se a gente estiver se referindo a um objeto, a uma classe, é o quanto que essa classe depende, interage com as outras classes ou com outros ambientes, no caso, no ambiente externo, se for uma API ou um serviço, a quantidade de outras APIs e outros serviços que ela precisa interagir para resolver a operação, para resolver o objetivo dela. E a ideia é que quanto menor for essa dependência, melhor é para o desenvolvimento, para a manutenção, para o próprio funcionamento do sistema em si. Óbvio que também os modelos precisam ser o máximo possível, né, compreensíveis, né? Pessoas que às vezes não são da área de computação, elas poderiam, né, devem em algum certo momento conseguir entender principalmente um diagrama de comunicação, por exemplo, né? E, como eu comentei sobre a necessidade, a ideia do desenvolvimento ser feito de forma iterativa, então ele vai sendo feito em forma de iterações, em forma de passos, a gente vai realizando uma sequência de ações até que se chegar a um nível de incremento adequado para aquela proposta. E agora falar sobre o uso dos diagramas em projeto, né? Então, no desenvolvimento orientado a objetos, o projeto ele é construído utilizando basicamente dois tipos de diagramas. Nós podemos utilizar vários outros tipos de diagrama. Estou só comentando que é muito comum, né, geralmente, na fase de projeto, a gente focar em dois tipos de diagrama da UML. Então, a gente vai falar sobre os diagramas de comunicação e os diagramas de classe, né? Como eu havia comentado, um diagrama de classes ele também pode ser utilizado para representar um modelo conceitual, tá? Então, a gente pode dizer que no design, no projeto de software orientado a objetos, o diagrama de classes é o principal, tá? A gente diz que ele é o núcleo, ele é o principal artefato produzido nessa fase de desenvolvimento. Só que esse diagrama de classes que é produzido, né, nessa fase de desenvolvimento, ele só é possível, né,
de ser produzido usando os diagramas de comunicação. Porque os diagramas de comunicação são os diagramas que vão nos elucidar, por exemplo, quais são os passos, qual é a sequência de ações que precisam ser executadas, quais objetos fazem parte dessa sequência de ação, qual é a sequência de ação, né, que vai ser executada para realizar uma história de usuário, para se chegar a um objetivo, a uma funcionalidade. E esse diagrama de comunicação, seja um diagrama de colaboração, um diagrama de sequências, né, porque a gente está falando de um tipo, é ele quem vai nos ajudar a identificar qual o comportamento de cada um dos objetos. E lá na fase final de projeto, nós vamos, utilizando os padrões e tudo mais, nós vamos começar a distribuir o que nós chamamos de responsabilidade. Lembra que responsabilidade, né, é a operação que um objeto realiza. E, a princípio, nós até, se for uma modelagem de algo muito comum que nós conhecemos, interagimos, não é tão difícil identificar quais são as prováveis operações que um objeto realiza. Mas isso nem sempre é verdade. Muitas vezes nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de um processo de negócio que às vezes não é muito comum, não é muito conhecido, né? Então, é importante utilizar esses tipos de artefatos, como os diagramas de sequência, os diagramas de colaboração, que nós chamamos aqui somente de diagramas de comunicação, para mostrar como que é essa abordagem dinâmica da execução das operações no sistema. Só lembrando que a gente não trabalha com um único objeto que faz tudo. Nós mapeamos os objetos de acordo com as características desse domínio, com as características de um mundo real, e relacionamos eles, e a partir da troca de operações, em uma determinada sequência, uma determinada colaboração, algum objetivo do sistema é atingido. Então, nós precisamos compreender, estabelecer quais são as operações, quais são os parâmetros, quais são os retornos, qual é o tipo de informação que eu tenho, qual é a regra do negócio e tudo mais. Então, todas essas informações dinâmicas, elas são mapeadas, elas podem ser mapeadas utilizando, então, esses diagramas de comunicação, que vão ser depois utilizados para preencher aquele modelo conceitual e adicionar o comportamento dinâmico a ele. E esse preenchimento, do comportamento dinâmico de um modelo conceitual acaba transformando o modelo conceitual em um diagrama de classes, que é o resultado que a gente chama, por isso que é o núcleo, né? Ele é o resultado final, então, desse conjunto de atividades que foi realizado. Aí aqui eu trago para vocês, né, um pequeno exemplo, de um modelo conceitual, onde esse modelo conceitual ele foi feito pensando em mapear um sistema para o buzinho da UFMS, por exemplo, né, que percorre aqui a região da UFMS. Então, numa outra disciplina de APSO, os alunos fizeram uma modelagem, né, uma proposta de modelagem de quais são os elementos que fazem parte, né, desse sistema. Então, eles identificaram ali a pessoa, o aluno, o motorista, o buzinho, a rota, administrador e a parada, né? E para cada um esses objetos, eles também identificaram as características desse objeto. Então, um aluno, por exemplo, ele tem um RGA, ele tem um termo de aceite, ele tem uma parada favorita, um ponto de parada, né? Então, de acordo com as características do sistema que eles haviam proposto, né? Tem a multiplicidade, que é a quantidade, né, de relacionamentos que podem existir entre cada um deles. Tem a herança, que é representada pelo triângulo branco, né? Então, nós temos ali que aluno é uma pessoa, administrador é uma pessoa, motorista é uma pessoa, né? E nós fazemos isso porque esses três objetos compartilham uma mesma conjunto de características. Então, todo aluno, todo administrador, todo motorista possui nome, e-mail, senha para acessar o sistema, uma data de nascimento, já que eles são pessoa, um CPF,
e cada um, né, olhando para cima, generalizando, né, e aí se eu olhar para baixo, né, cada aluno, que é uma pessoa, tem RGA, que pode não, né, é uma informação, por exemplo, que um administrador não tem, que um motorista não tem. E enfim, né? Mas vocês podem perceber que esse diagrama apresentado, ele não tem, ele não explicita o comportamento dinâmico. Então, ele não tem ali quais são as operações que cada um desses objetos realizam, porque ele foi feito lá numa fase de análise. Então, por isso que eu coloquei ali, né, do conceitual para o projeto. E aí é o seguinte, num diagrama de... Né, e agora eu vou fazer um parênteses de novo, né, o terceiro aí, para a gente falar sobre os diagramas de comunicação. Porque os diagramas de comunicação, de certa forma, ele precede a construção, né, do diagrama de classes. Então é o seguinte, os diagramas, né, de comunicação, eles acabam simbolizando, né, dando uma anotação sobre qual a interação ou a colaboração entre esses objetos que foram identificados, por exemplo, utilizando como base o modelo conceitual, que foi esse que eu mostrei anteriormente. Né? E essa interação e comunicação, e colaboração, ela é feita por meio de envios de mensagens. Lembrando do conceito sobre mensagens, é o acionamento de um método, que vai resultar, então, nesse acionamento de método para realizar uma determinada ação. E como eu comentei, um objeto ele não realiza as ações sozinho. Ele precisa interagir com os demais objetos, compartilhar responsabilidades para ele chegar em um objetivo, na grande maioria das vezes. É óbvio que algumas coisas mais simples, né? Por exemplo, perguntar o nome do aluno, né? Então, saber qual é o nome daquele objeto aluno é uma ação que muito provavelmente ele não vai perguntar para nenhum outro, ele mesmo vai poder responder. Tá? O diagrama de comunicação é uma especialização dos diagramas de interação da UML. E é muito comum, quando você está começando os primeiros momentos em fazer, você estiver fazendo a modelagem no UML, de não prestar muita atenção aos diagramas de comunicação. E como eu tinha comentado sobre os diagramas na nossa unidade sobre o ML, né, quando a gente trata principalmente de diagramas que têm uma complexidade maior, por exemplo, os diagramas de sequência, a dificuldade de compreensão é ainda maior. Então, eu sempre sugiro, né, para um bom entendimento, dê sempre uma olhada em como produzir um diagrama de sequência, quais são as características específicas do diagrama de sequência, para lidar com com esse aspecto de dificuldade aí que a gente acaba tendo no início da modelagem. E atentar, então, a modelagem dinâmica, né, que está sendo construído, tanto quanto a modelagem estática. Então, a gente parte daquele resultado da modelagem estática e, a partir da identificação, né, de um possível comportamento, identificar quais esses objetos precisam interagir para realizar uma determinada atividade. E é interessante notar o seguinte: durante essa fase de estabelecer a modelagem dinâmica, é comum acontecer de você verificar que ou falta algum elemento no modelo conceitual, ou esse elemento do modelo conceitual precisa ser subdividido. Enfim, esse modelo conceitual, ele não apesar dele ter sido feito por uma modelagem estática, ele é totalmente mutável, ele é totalmente passível de ser aprimorado, ok? E a notação na UML para estabelecer a comunicação entre os dois objetos, ou seja, como que nós falamos que um determinado objeto envia ou aciona um método para um outro objeto. E essa notação, ela funciona tanto para um diagrama de colaboração, quanto para um diagrama de sequência. Né? Claro que no de sequência ele vai ter aquelas raias e vai ter aqueles outros elementos, mas o, o, o símbolo da comunicação entre o objeto, ela vai ser sempre ilustrada mostrando os dois objetos que interagem entre si, ou as duas classes, se a gente estiver só tratando de classe. Nesse exemplo, eu trago dois objetos, né? O objeto 1 da classe 1 e o objeto 2 da classe 2. Né? E a relação entre eles é expressa por uma associação simples, que é essa linha que tem aí, né? Onde eu tenho um identificador de sequência, é um número, né?
ele pode ser um ordinal, 1, 2, 3, ou ele pode até ser concatenado, ele pode ser 1.1, 1.2, 2, 2.1, enfim, uma sequência. Geralmente a gente usa essa ordinário, né, quando a gente quer tratar de algo muito mais simples e tudo mais. Seguido, né, do nome do seletor da mensagem, tá? Aqui eu chamei de mensagem 1, mas é o nome do método, né? Quais são os parâmetros, entre parênteses, né, separados ali por vírgula, e a seta, né, que vai indicar quem é o objeto emissor e quem é o objeto receptor. Então, nesse caso, o emissor é o objeto 1 e o receptor é o objeto 2, né? O acionamento é quem ativa o método, e o método ele é sempre, né, realizado, ele é sempre respondido pelo objeto que recebe a mensagem. Então, quando eu desenho dessa forma, como eu mostro para vocês, eu estou dizendo que a classe 2, né, os objetos da classe 2, implementam uma operação chamada mensagem 1, que recebem, né, dois parâmetros. Tá? Os diagramas de comunicação, então, eles mostram a comunicação entre os vários objetos para realizar um determinado comportamento. A ordem, né, das trocas de mensagens, ela também frequentemente ela é importante, por isso que existe um diagrama que é focado, né, na sequência das trocas de mensagens, que são os diagramas de sequência, e por isso elas são enumeradas nos diagramas de comunicação. E aqui eu trouxe um destaque, tá? Um trechinho, tá? De um diagrama de colaboração, né? Eu preferi o de colaboração, que ele é mais limpo, né, para mostrar. Em sequência ele é um pouco mais complicado, como eu tinha comentado, onde eu tenho a representação de um objeto do tipo aluno, e como esse objeto do tipo aluno ele é um ator, ele também pode ser representado utilizando aquele bonequinho ali, que ele vai acabar representando uma entidade externa. Dentro do sistema, essa entidade interna, né, ela, dependendo da arquitetura, eu havia comentado que sempre que a arquitetura interferia, eu vou comentar sobre isso. Dependendo de qual for a arquitetura, ele vai estar representado por algum tipo de componente padrão. Então, se eu voltar no caso do MVC, eu teria ali entre o ator real, né, o aluno, e o sistema, muito provavelmente uma interface. No MVC, eu teria um componente que representaria a visão. Né? Se for web, eu vou ter ali um componente que vai representar essa visão, né? Essa tela que está sendo mostrada do dispositivo para o usuário, e essa tela é quem ficaria responsável, então, por fazer esse acionamento dos métodos de forma interna, né, lá, à próxima camada ou ao servidor, e aí, por isso que eu comento que a arquitetura impacta em como eles vão responder a isso. Só que como a gente não está levando em consideração no sentido de modelagem, a arquitetura, a gente está fazendo a modelagem pura, né, sem levar em consideração a arquitetura, eu pego esses elementos e expresso a troca de informações diretamente entre os correspondentes. Então, eu tenho um aluno, uma borda, uma interface que vai representar o sistema como um todo e algum elemento interno do sistema, como um buzinho, por exemplo. Então, aqui eu peguei um objetivo de uso do sistema, que é verificar qual é a posição atual do ônibus, né, do buzinho, onde o ônibus está, onde o buzinho está. E de acordo com as características de como esse sistema foi analisado até então, eles vão colocar qual é a sequência de troca, né, de mensagens entre esses elementos. Então, por exemplo, ali, qual é a primeira mensagem? A primeira mensagem é de autenticação. Então, o usuário, o aluno, ele vai autenticar no sistema, e isso vai me retornar se ele é válido ou não é válido, né? Se ele pode acessar ou não pode acessar. Qual é a próxima? Como está em ordinário, né? A 2. Ele vai perguntar para o sistema, olha, quais são os ônibus, né, que eu tenho, que estão sendo utilizados, que estão passando aí no sistema. Ele vai retornar, então, lá como o sistema ele não sabe até então, ele precisa, né, dividir a responsabilidade e perguntar para os ônibus, né, o objeto que representam os ônibus, né, quais são os ônibus que estão ativos, por exemplo, vai retornar ali uma lista e mostrar para o aluno, no caso. O aluno vai escolher um ônibus, enfim, sabe? Toda a sequência de trocas de mensagens, ela precisa ser mapeada, e esse é o objetivo do diagrama de comunicação. Aqui, só para vocês verem, no caso do Zinho, eu peguei ali
número 23, né, que é verificar a posição atual do blusinho. E esse, esse foi um exercício bem simples, que foi realizado, é didático e tudo mais, mas só para vocês verem, né, a lista de objetivos que precisam ser, ou precisaram ser mapeados, né, utilizando um diagrama de comunicação, sequência e tudo mais. E aí a gente parte para o diagrama, né, os diagramas de classe. Né? Enquanto a análise, a gente vai lá abordar a classe para representar as características de entidades abstraídas, né? No projeto, a gente vai pegar esse diagrama de classes e apresentar, adicionar as responsabilidades e a assinatura dos métodos dentro do sistema. Então, a gente vai identificar quais são os receptores das mensagens, que a gente consegue identificar justamente para onde a seta aponta, né? Então, é como se eu olhasse todas as setas que nós fizemos em todos os diagramas de comunicação e fazer uma lista, né? Olha, tal classe recebe essa mensagem, então ele tem que implementar esse método e fazer isso para todo mundo. A identificação, então, que a gente chama de identificação dos receptores, né? E por meio disso a gente consegue identificar quais classes são responsáveis por realizar quais métodos. Aqui eu trouxe, né, na apresentação que vocês vão ter acesso, vocês vão conseguir ver o diagrama de classes completão, mas aí eu trouxe só um pedacinho, né, para mostrar ali é, aquele diagrama, aquele modelo conceitual, né, com as operações preenchidas, né, com a sequência de operações preenchidas. Né? Se você der uma olhada, vocês não vão conseguir ver na tela, mas vocês conseguem ter uma ideia, né, de lá no cantinho, né, o quanto de operações que o buzinho realiza, por exemplo. No caso da parada, que está ali em destaque na tela, né, ali nós temos 3 operações, né, que ele vai realizar além do seu construtor, né, ele busca quais são as paradas, ele atualiza os dados, ele pode excluir uma determinada parada. No caso da rota ali é mais simples, né, ele só tem um método que foi atribuído a ele, que é buscar as rotas e tudo mais. Então, dentro do projeto, né, nós utilizamos essas técnicas de modelagem para representar a arquitetura, como eu disse, né, eu não mostrei exemplo de arquitetura explicitando elas no diagrama, a interface e os componentes do sistema. A gente busca, então, na parte de projeto de software, compreender, a partir daquele problema que foi identificado na fase de análise, compreender e identificar o comportamento e a interação entre esses objetos e propor uma solução mapeada em uma determinada linguagem de programação, orientada a objetos, no nosso caso, né, para executar aquele objetivo da qual o sistema está sendo desenvolvido. E essa é a unidade 1 do módulo 3. Desejo a vocês bons estudos.